Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro. Vamos conversar um pouco aqui, melhor, né? Continuar a conversar sobre o dano extrapatrimonial. Hoje, vou falar um pouco sobre a possibilidade de acumular esse dano extrapatrimonial e também a possibilidade, neste caso, né, da existência do tabeliamento do dano moral nesse caso. Do tabeliamento e da acumulação nesse caso. Bom, vamos lá, né? Começar aqui a conversar sobre esse ponto aqui do dano extrapatrimonial. Tá lá, né? 223F. A reparação por dano extrapatrimoniais pode ser expedida cumulativamente com a indenização por danos morais decorrente do mesmo dos danos materiais, né? Nesse caso. Então, ó, esse daqui, os 223F, né, é um entendimento que já existia, né, na relação de trabalho. O próprio TST já entendia isso. É possível acumular, sim, lógico, né, o dano material com o dano moral decorrente da mesma relação. Já é um entendimento nesse caso. Então, a nossa CLT tão somente regulamentou tal matéria aqui nesse caso. Tá bom? Tá lá, ó. Além disso, parágrafo 1º. Se houver cumulação de pedidos, o juiz, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Além disso, a composição das perdas e danos, assim compreendidos, os lucros cessantes e os danos emergentes, não interferem na avaliação dos danos extrapatrimonial. Então tá lá, ó, fixar qual o valor do dano moral, tanto patrimonial, os lucros cessantes será limitado neste caso. Então colocou aqui na questão do próprio magistrado, né? O magistrado aqui tem a possibilidade, né? Neste caso aqui, né? Se eu vou ver esse acúmulo aqui, discriminará, né? Qual que é a decisão de cada ponto aqui. E se existir lucro cessante, algum ponto assim, não vai interferir também nesse dano patrimonial. Tranquilo? Continuando aqui, ó. Verifica-se nos artigos retromencionados, né? Tá? É até a súmula 37, ó. São acumuláveis as indenizações por danos materiais e morais, né, neste caso. Então já é entendimento do próprio TST, né? Só o artigo 223F veio regulamentar esse caso. Igual eu falei com vocês, logicamente, né? Então tá aqui também, ó, lista de acumulação de dano, da indenização por dano estético e de dano moral, né? É possível acumular sim, né? Não é porque o cara teve um dano estético que não vai ter dano moral. É possível acumular todos os danos neste caso aqui, tranquilamente. Tá bom? Dessa forma, né, poderá haver acumulação de danos extrapatrimoniais, danos emergentes e lucros cessantes, com os danos extrapatrimoniais decorrentes da indenização por danos moral ou dano estético decorrente do mesmo evento lesivo e ultrapassando o filtro do nexo causal entre o dano e a lesão. Então está aqui uma conclusão do que acabamos de falar aqui. Perfeito? E aí entramos aqui agora no tabelamento do dano moral, tema mais polêmico existente. Esse é um tema muito polêmico mesmo. Bom, o que foi feito agora? Existe nesse caso um tabelamento. O dano moral hoje ele é valorado, ele não é mais subjetivo. O juiz, o magistrado ou o desembargador, né, ao decidir o caso, ele vai ter que aplicar essa regra, essa tabela. Ele não pode mais livremente, né, canetear nesse caso. Então o dano moral, ele está o dano extrapatrimonial está especificado neste caso aqui. Onde está essa tabela? Né? Tem um ponto aqui, né, que é da crítica, né, é cédico, que a honra, dignidade, intimidade, vida privada de um ser humano não tem preço. Que só as coisas têm preço, já dizia Kant. Então, essa questão de enquadrar, né, o dano extrapatrimonial está sendo muito criticado mesmo, bem criticado mesmo, tá? Essa questão de você enquadrar, valorar o dano extrapatrimonial está sendo bem criticado mesmo, tá? Então tem até algumas questões da área como inconstitucional, mas lógico, logo vai chegar no STF lá e vamos ver se vai ser inconstitucional ou se não será inconstitucional nesse caso, tá? Então tá lá, ó, 223G, ao apreciar o pedido. Então, antes do tabelamento, ao apreciar o pedido, o juiz, a natureza do bem juridicamente tutelado. Ele vai ver se a natureza é patrimonial, extrapatrimonial, a imagem, a honra ou algo assim. A intensidade do sofrimento ou da humilhação,
se chora na mesa de audiência, se emociona o magistrado, né? A possibilidade de superação física ou psicológica, né? Os reflexos pessoais e sociais da ação ou na omissão, a extensão da duração dos efeitos da ofensa, quanto tempo se manteve, né? Além disso, as condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, o grau de dolo ou culpa, né? A ocorrência de retratação espontânea. Neste caso, a parte se retratou, quem fez a ofensa se retratou, o esforço efetivo para minimizar a ofensa. Coloquei até aqui o Flamengo, por exemplo, lá que ocorreu aquela questão, né, dos garotos lá, né? E aí a questão de minimizar as ofensas, auxiliar o pai e a mãe, nesse caso, o perdão tácito ou expresso, né? Se teve o perdão por parte do trabalhador, né? Eu até coloquei aqui, né? Por que da ação, então? Né? Se teve o perdão, por que da ação? Né? Mas, enfim, a situação social e econômica das partes envolvidas, o grau de publicidade da ofensa, né? Se a ofensa chegou, né, até onde chegou, né, neste caso. Então, comigo aqui agora, ó. O 223G, então, ele colocou lá um rol, né, que o juiz vai analisar. Quando o juiz vai apreciar o pedido, ele vai analisar tudo isso, né? E colocou aqui. Ele vai analisar, por exemplo, lá, que eu acho interessante, né? Gostei aqui, ó, a intensidade do sofrimento ou humilhação. Muito difícil, né? A intensidade do sofrimento ou humilhação. Né? Até coloquei ali, se a parte chorar na mesa, perto do juiz. Chorar, juiz, foi muita ofensa, fiquei ruim, fiquei mal. Né? O juiz vai analisar isso. Vai analisar também se houve perdão pelo outro sujeito, né? Até se ele entrou com ação, porque ele perdoou. Mas o juiz vai colocar tudo isso numa balança, né? E vai verificar a possibilidade o valor, tudo isso vai ser analisado, né, pelo magistrado, né? No 223G, né? Ele vai analisar lá. Então tá lá todos esses pontos. Quanto tempo durou a ofensa? Veja, são pontos bem subjetivos. Lógico, em uma petição, neste caso, né, o advogado, né, vai ter que colocar esses pontos, ou contestar, colocar esses pontos também, que ó, não foi uma ofensa tão grande assim, né, caso exista dano moral, magistrado, né, não foi uma ofensa tão grande assim, né, ele já perdoou, né, não teve uma bala, enfim, ele vai analisar, né, o magistrado vai analisar ponto por ponto aqui, perfeito? Então, existiu esse ponto também na reforma, também bem criticado, mas está lá, tá bom? E aí sim, né, se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Então veja, o juiz vai analisar se a ofensa de natureza leve, média ou grave. É um ou outro. É leve ou médio ou é grave. Se for média, vai de 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Né? Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Né? Ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Então veja, analisando, né, os outros pontos ali, a ofensa, o grau de ofensa, o juiz vai analisar se é grau natureza leve, média, né? Natureza leve, média ou grave. O juiz vai analisar. Não posso acumular. Não posso colocar, foi uma lesão leve e grave. Não, é só uma. É grave, é média ou é leve. É leve, média ou é grave. Desculpa. E aí vai colocar, se for leve, é até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. E aí vem a crítica maior. Como assim, professor? Até, né, 3 vezes o último salário do ofendido. Então veja, se eu sou empregador e eu vou xingar alguém, se eu xingar o cara que ganha R$1.000, ele vai receber até 3 vezes o último salário mínimo. Se for uma ofensa leve, vamos colocar que o cara ganha R$1.000 e foi uma ofensa, natureza grave, né? E lá até 20 vezes. O juiz fixa 20 vezes o último salário contratual do ofendido. R$20.000. Agora, se eu for lá e xingar o empregado, por exemplo, né, e teve dano moral, também foi uma ofensa grave, o juiz entendeu que era grave a ofensa, neste caso. Se a ofensa é grave, o cara ganha, por exemplo, R$10.000, esse cara vai receber R$200.000. Onde eu quero chegar? Veja, a mesma ofensa, o mesmo ato praticado pelo empregador,
vai gerar danos, valores diferentes ao dano nesse caso. Entende? Então, quando colocou aqui com base no último salário, foi algo muito criticado, né? Último salário. Até teve uma medida provisória que colocava que era o valor da Previdência. Só que essa medida provisória caiu e ficou só o texto legal nesse caso. Então, é o último salário do funcionário. Igual eu falei, o cara ganha pouco, né? Nesse caso, ele vai ter também pouco de dano moral. Professor, mas totalmente sem fundamento isso. Tá certo? Olha, tá, vamos ver se vai ser inconstitucional ou se não vai ser. Mas hoje é esse texto que estamos utilizando. Tá? Esse texto que estamos utilizando. O juiz vai analisar, né? Leve, né? Natureza média ou grave. Professor, você é a favor ou contra o dano, esse tabelamento? Mas olha, então sim, professor, melhor, né? Eu posso colocar que ele é ruim esse tabelamento? Vou colocar também outro exemplo, né? Para fazer uma reflexão aqui. Antes desse tabelamento, era muito difícil o dano moral. Por quê? Às vezes as mesmas condutas dava assim, por exemplo, no TRT, nona região aqui do Paraná, dava o caso 20 mil reais. Se fosse lá em Rondônia, dava 10, dava 5. Não tinha um parâmetro, ficava muito aberto para o juiz. E o juiz acabava, muitas vezes, não tinha um parâmetro existente. E a legislação fez o quê? Vamos tentar trazer um parâmetro, né? Todavia, ele fechou o parâmetro, né? Ele trabalhou aqui, só posso encaixar nesse ponto. E aí fica para sua reflexão, se é bom ou se é ruim, né? Professor, antes era bom. Por quê? Porque o dano moral, o dano patrimonial não pode ser tão preço, enquadrar o valor. Beleza, então agora é melhor. O professor, antes era melhor. Por quê? Porque antes o empregador podia receber um monte de valor, podia receber 100 mil, 1 milhão. Né, pode ser. Mas para a empresa é ruim, né? A empresa ficava muito sujeita à relação de trabalho. Às vezes, igual eu falei, o advogado vai falar, esse xingamento, ele pode gerar ou 1.000 ou 100 mil. O céu é o limite. Por quê? Porque não existia um tabelamento desse dano moral. Perfeito? Mas fica bem claro que hoje eu vou usar esta tabelinha aqui neste caso. Tá? Além disso, né, eu não coloquei aqui, eu acabei esquecendo, a natureza é gravíssima, né? Até 50 vezes o último salário mínimo contratual. Acabei não falando. Então tá lá, ó. Leve, até 3 vezes. Natureza média, 5 vezes. Natureza grave, 20 vezes. E natureza gravíssima, né? 50 vezes neste caso. Perfeito? 50 vezes nesse caso aqui. Estava até esquecendo aqui do inciso 4º. Ok? O segundo lado diz também, se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, mas sem relação ao salário contratual do ofendido. Então, se for pessoa jurídica, eu vou também usar os mesmos pontos. Lógico, né, sem a questão salarial do ofendido aqui nesse caso. Tá? E aí fica até um pensamento, né? Coloquei aqui, por exemplo, Brumadinho, né? Tivemos aqui recentemente aquele dano ocorrido pro Brumadinho lá na Vale, né? O professor, então naquele caso lá, o teto máximo que o sujeito vai receber vai ser quantos? Vai ser até 50 vezes o último salário. Então se o cara ganhar R$1.000, o teto máximo que ele vai receber vai ser 50 mil reais. Não sei se é pouco ou se é muito, depende de você aí. Eu acho pouco, né? Perder uma vida do trabalhador, uma negligência da empresa, lógico, está sendo observado se for negligência ou não for negligência, mas o máximo que as famílias vão receber pela morte daquele empregado será 50 mil reais. Se for o caso de receber R$1.000, é lógico, né? E aí, né, tem até algumas empresas, né, que alguns casos, lá em Brumadinho, por exemplo, que entraram na ação civil. A trabalhista nem vale a pena. Então, se eu tenho uma empresa logo ali, próximo, um mercadinho que foi levado, né, pelaquela terra, eu vou entrar na ação civil, nem vou entrar na esfera trabalhista, porque na civil não tem teto, né, pode subir o valor. Então, dessa forma, repito, o mesmo ato, né, pode lá, para um dono do mercado ou para um trabalhador, ser valor diferente. Para o dono do mercado, que sofreu lá esse dano moral, pode ser 100 mil reais. E aqui, esse cara ganha 50 mil reais, será sempre, no máximo, 50 mil neste caso. Perfeito? Ou, por exemplo, esse Brumadinho, um médico, um engenheiro, né? Alguém assim, um salário maior, né? Sofreu um dano moral, vai receber mais do que aquele sujeito. Perfeito? Tema lógico, polêmico, criticado,
né? Mas hoje estamos com esse tabelamento aqui desse dano moral nesse caso, dano patrimonial neste caso. Tá? Então tá lá, inconstitucionalidade, né? A dor não pode ser tarifada, né? A lei de imprensa, por exemplo, a lei de imprensa já tentou fazer isso, né? E também foi inconstitucional, né? Teve uma inconstitucionalidade aqui, né? Dessa súmula aqui, ó, do TST. Então, já tem um entendimento um pouco, se for usar como paradigma, né? Que a lei da imprensa, que também teve um tabelamento, foi dado como inconstitucional. E esse tema do STF vai ser tão importante para nós, para ver se é constitucional ou não é inconstitucional, porque veja, se for constitucional, outras normas também podem fazer isso. O próximo passo provavelmente vai ser o direito civil. O direito civil vai ter também um tabelamento desse dano moral. Mas por enquanto estamos aguardando lá. E por enquanto vamos usar o artigo aqui presente. Tá bom? Tá? Até coloquei aqui, ó, base de remuneração do empregado, né? Anteriormente, né, a base, né, tivemos uma medida provisória, 808, 2017, que vigorou por 120 dias, depois caducou em 2 de abril de 2017, que previa que era o teto da Previdência. Então, ele não colocava o valor da remuneração, o teto era o teto da Previdência. Todavia, essa medida provisória 808 aqui caducou neste caso, né, ninguém votou ela, né, era só uma medida provisória, ninguém votou, caiu, ficou só o texto legal neste caso, o texto da reforma trabalhista. Perfeito? Acho que é isso, né? Já fechou aqui já. Então, ó, fechamos aqui. Deixa eu olhar para vocês aqui, nessa câmera aqui é mais específica, fico mais olhando para você aqui. Então, vimos aqui o dano patrimonial, lógico, né? De forma enxuta, alguns pontos importantes, né? Que ressaltam-se aqui na doutrina. Repito, tema muito polêmico nesse caso. Na aula de hoje, falamos um pouco sobre o tabelamento desse dano moral e o acúmulo desses danos morais, materiais e morais desse caso. O tabelamento nesse caso, então, é um tema polêmico, alguns defendem, outros não, né? Neste caso, então, hoje, pelo dano patrimonial, o juiz vai fixar, de acordo com aqueles pontos que eu falei anteriormente, a conduta do ofendido, o grau da ofensa, né? Ele vai fixar, com base nesses pontos, qual que vai ser a própria natureza do dano. Leve, média, grave ou gravíssima neste caso. E aí com base no salário, no último salário do trabalhador neste caso. Perfeito? Então, fechamos por aqui. Muito obrigado por estar aí. Agradeço mais a sua presença. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos!